Estamos começando agora mais um podcast aqui do Portal AMSE. Como nós já falamos aqui, esse é um espaço para discutir diversos assuntos de interesse das mulheres paranaenses. Aqui, informações não faltam. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero assim fundamental, que é o empreendedorismo feminino. Eu considero muito importante porque isso marcou minha vida. Se não fosse pelo empreendedorismo, eu não estaria aqui. Se tiver tempo, eu conto para vocês durante esse nosso bate-papo aqui. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje a Luciana Burco, que é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e gestora de negócios de Curitiba, da FEComércio, né? Isso. E também a Lua Gomes, linda, que está aqui com a gente, integrante da CUFA, em Londrina, CUFA Central... Central Única das Favelas. Central Única das Favelas, que eu esqueci de anotar aqui. E ela desenvolve um projeto de empreendedorismo social focado em ações comunitárias, um projeto chamado Conexão Londrina. Então, assim, gente, vai ser um papo ótimo. E aí eu já começo com a questão do empreendedorismo e os reflexos na pandemia. Nossa conversa não é para ser chata, não é para ser pesada, mas o fato é que muitas mulheres que já tinham algum negócio passaram por uma situação bem complicada, mais complicada, e outros foram empreender porque também tinham que comer. Então, vamos fazer uma avaliação agora do resultado da Covid para as mulheres empreendedoras. Antes de vocês começarem a falar, a gente tem aqui no telão também, já estava me esquecendo de Ana Lu, porque eu não estava te vendo, olha só, de Ana Lu de Almeida, maravilhosa, coordenadora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae, que vai trazer algumas informações para a gente também, alguns dados. Seja bem-vinda, tá? Obrigado. Então vamos lá. Quem quer começar falando de como estão hoje as mulheres empreendedoras? Quais são os desafios, as vantagens? A gente está crescendo? A gente deu uma estagnada ou não? Primeiro, agradeço a disponibilidade aqui de estar com vocês, a oportunidade de estar com vocês, Lua, Mira, Diana Lu, mulheres incríveis. Realmente, a pandemia impactou muito as mulheres. Mais as mulheres? Mais as mulheres. Em primeiro momento, aquela questão de se reinventar, para onde que eu vou, o que eu faço. E por mais que tenha a capacitação, a qualificação, muito tempo no mercado da empresa, do negócio, existia aí um problema principal, que era o crédito. Como eu vou sobreviver durante a pandemia? Dentro da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, nós somos aqui em Curitiba em torno de 800 filiadas, mas nós somos 22 câmaras no Paraná. Então, a gente pôde sobrevoar esse cenário durante a pandemia e ver que realmente elas precisavam de um apoio, principalmente na questão do crédito. E houve essa dificuldade muito grande. A gente já vinha com estudos frente à questão do crédito, em que a mulher tem mais dificuldade de conseguir, os juros são maiores, elas não têm coragem... Os juros são maiores para as mulheres? Sim. Pare tudo agora. Sim. Tem juros um pouco maiores para a mulher empreendedora. Por mais que elas sejam melhores pagadoras, aí tem uma questão de juro maior nos bancos normais, né? Em setembro de 2019, o governo do Paraná lançou o Banco da Mulher. O Banco da Mulher, que veio justamente de encontro à necessidade já habitual da mulher. Mas, mesmo assim, elas estavam sentindo uma grande dificuldade da pandemia. Então, acho que o crédito é uma coisa muito importante que impactou. E outras, como vou me reinventar? Então, tivemos casos dentro da Câmara da Mulher, realmente de elas estarem acostumadas a realizar um tipo de trabalho de uma forma muito já rotineira, e dentro do comércio existe esse problema do conservadorismo. A inovação dentro do comércio ela é difícil de se implantar, mais lenta. Então, esses dois pontos foram assim cruciais para as mulheres. E, além disso, muitas ficaram desempregadas. O que eu vou fazer?
por necessidade, começaram a empreender durante a pandemia. Olha só, isso que você está falando, tem alguns dados aqui que as mulheres, os desafios do empreendedorismo feminino, né, elas passam por dificuldades para serem reconhecidas em um mercado majoritariamente masculino do empreendedorismo, e isso acontece também quando precisam acessar crédito, como você falou, para manter ideias e projetos. Então, de acordo com o Sebrae, que a gente já vai ouvir a Diana Lu, as mulheres têm um nível de inadimplência ligeiramente mais baixo do que os homens, 3,7% contra 4,2%, mas é mais baixo, vou frisar isso aqui. E, apesar disso, elas tendem a ter mais dificuldade de acessar crédito para os seus negócios. O valor médio de empréstimos concedidos às empreendedoras é de cerca de 13 mil a menos que a média dada aos homens. E, além disso, pagam taxas anuais de juros 3,5% maiores. Diana Lu do céu, o que é isso? Eu nunca tinha lido esses dados, eu não tinha noção, eu sei da dificuldade de acesso ao crédito de um modo geral. Mas é fato isso, quer dizer, o que a gente faz? Não dá para ler isso e ficar impune. Verdade. Obrigada pela oportunidade de nós conversar com essas empreendedoras paranaenses. Esses números são reais, é um fato triste, assustador, desanimador, mas são números reais que a gente levanta nas pesquisas. A Luciana muito bem falou do que a pandemia impactou, de muitas empreendedoras que acabaram vendo aí no empreendedorismo uma única fonte de receita. Isso traz um número bem significativo. Para você ter ideia, em 2020, no Paraná, houve o registro de 126 mil MEIs. Desses, que é o microempreendedor individual, né? Desses, 70 mil foi de mulheres. E a principal causa foi isso. Eu estou desempregada, eu preciso sustentar minha família, onde eu busco essa fonte de renda. E aí vem algumas questões culturais que impactam e que trazem esse reflexo. A própria insegurança, às vezes, da mulher de buscar crédito, ou a questão de ser mais tradicional, de tentar trabalhar com o que tem, né, não ousar, faz com que elas não busquem tanto crédito. E o próprio mercado não se prepara para oferecer isso, infelizmente. Então, são números assim que refletem uma realidade de uma questão cultural. Outra coisa que assim, a mulher ela emprega menos, são negócios mais tradicionais, são negócios mais pequenos, geram menos emprego, e isso tudo gera um círculo que para o mercado financeiro também não é favorável e acaba elevando essas taxas, né, de juros que a gente vê aí. Temos também a situação que as nossas empreendedoras elas estão mais no mercado tradicional do que no mercado inovador. Hoje a gente vê muitas linhas de crédito oferecendo crédito para soluções inovadoras. Inovadoras. E as nossas empreendedoras, elas ainda estão no mercado tradicional. Se a gente for pesquisar aí, a região sul como um todo, os 3 estados do sul, eles têm um nível um pouquinho maior a nível nacional. Mas a média nacional chega em 23% apenas de mulheres que estão à frente de negócios inovadores. E aí também é um fator limitante. Então, são várias situações que a gente tem que pensar, que a gente tem trabalhado com o apoio aí de várias entidades, de várias associações, várias representações, para mudar essa realidade, para levar a consciência do papel da mulher como empreendedora, do poder que ela tem, de como que ela pode transformar a sociedade, como que ela pode transformar a vida dela, com tudo que ela tem na mão e com as qualificações que ela tem e que ela consegue fazer, né? Eu vou dar aqui a versão Mira do porquê as mulheres acessam menos o crédito e empregam menos. Eu imagino, porque muitas são mulheres que estão criando seus filhos sozinhas, são famílias monoparentais. E essas mulheres sabem que não vão ter a quem recorrer. Então tem que pensar muito na hora de pegar um dinheiro emprestado, porque depois ela que vai botar a cabecinha no travesseiro e pensar como é que eu vou pagar. E a outra coisa também é que nós mulheres a gente tem tendência ao autossacrifício. Eu vou dizer porque eu acho isso, vocês podem discordar, tá, meninas? Então, se ela tá montando um negócio ali, vai fazer bolo, ela prefere ficar até às 10 fazendo tudo sozinha do que contratar alguém para ajudar. São coisas também culturais que nós precisamos mudar. E eu quero ver como que isso, né, no público que você atende, Lu, como isso se configura, se faz sentido, como é que a mulherada lá tá se virando? Gente,
um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. É muito interessante essa perspectiva que vocês trazem, porque parece que vocês estão falando de mim, da minha história e das minhas tentativas de empreender. Eu não falei besteira? Não falou. Eu já estive numa tentativa de empreender. Hoje eu sou uma empreendedora de negócio de impacto social, né, com o Conexões Londrina, mas eu já fui uma empreendedora tradicional que tentei trabalhar e fazer tudo sozinha, né, usando as habilidades que eu tinha dentro daquele pressuposto que a gente falou. Você trabalha com o que você tem, porque mãe solo, que não tem com quem contar economicamente para dar suporte, é absolutamente necessário que você saiba que o mercado é como o mar, ele não tem cabelo, você não vai ter onde se segurar. Ou você aguenta o rojão, ou você nem tenta. Então, essa é uma realidade. Infelizmente, para as mulheres é mais difícil. A perspectiva de entendimento do que é inovação, ela ainda é muito limitada. É verdade. Porque as pessoas pensam que inovação é só no campo tecnológico. Exatamente. Né? E o que eu faço hoje, a minha atividade é uma inovação social, porque a gente tenta trazer um mecanismo de algo que é uma expressão que está na moda, que é o empoderamento. Né? Existem sempre gerações que acompanham expressões da moda. Contudo, o objetivo do nosso trabalho é olhar para a empreendedora da favela, da periferia, e dizer para ela, olha, você pode realmente fazer, você precisa acreditar que você precisa fazer, e nós vamos instrumentalizar para que você utilize, dentro da sua ancestralidade, do seu conhecimento, o que você tem, e a gente consiga converter isso em renda para você. Então, quando você citou, por exemplo, o exemplo da mulher que faz bolo, né? A Dona Maria trabalhou durante muitos anos, né, com uma mesma família, sendo empregada doméstica dessa família, e ela, durante os 36 anos que ela esteve lá, esse não é um caso fictício, ela era quase da família. Quase. Não, as duas. Isso é um filho. jogral de Ana Lu. O filho dessa família se casou e ele tem uma relação afetiva e de memória afetiva alimentar com a Maria, porque a Maria esteve ali durante o período em que essa família esteve trabalhando, e ela estava lá durante todos os momentos da vida desse filho. E esse filho casou e teve um filho. E ele pega a Maria e leva para casa dele para trabalhar, porque ele não pode viver sem a Maria e sem o bolo da Maria. Porém... Então, ele que compre o bolo, ela faz bolo. Exato, mas até você conseguir construir a mentalidade do risco do negócio numa mulher que passou 36 anos servindo uma mesma família, é um processo de autoestima que você tem que trabalhar, porque ela foi condicionada a uma vida inteira de subserviência. Interessante. E o isso empreendedorismo, ele é inerente à existência das mulheres na nossa sociedade. Ele não é só das mulheres que começam negócios, porque viver é empreender. Sim. Você tem que se encorajar para alcançar novas etapas na sua vida, seja nos estudos, seja nas suas relações sociais, né? E ser mulher e conseguir levar a responsabilidade do ser mulher numa sociedade machista que reflete, né, depois de quase 100 anos, né, de alguns direitos conquistados pelas mulheres no Brasil, questões financeiras como essa, de que mulheres têm taxas de juros maiores e menos margem de crédito, é um desafio empreendedor. Então, a gente já empreende só por ter a coragem de passar a porta giratória do banco, sentar na frente do gerente e falar, eu quero saber qual é a minha margem de crédito. Isso já é um desafio empreendedor. Nossa, gente, tem muito chão ainda, né? Eu fiquei surpresa com essa informação. Tem muito chão. Lembrando que quando, lá, né, meados da década de 1940 e pouco, 50 e pouco, as mulheres ainda precisavam de autorização por escrito dos maridos para trabalhar. A gente vive num contexto social onde, nas periferias e nas favelas brasileiras, né, mais da metade das famílias
são timoniadas por mulheres. verdade. Muitas dessas famílias com relação monoparental, mas outras com companheiros. E, contudo, elas ainda são as gestoras das famílias. Sim. E elas têm escalonamento nas responsabilidades, porque ela não é só responsável pelos filhos, muitas vezes pelos irmãos, né, em cadeia linear, Sim. e também em cadeia superior pelos pais idosos. Sim. Então, pensar na perspectiva de uma mulher que ela globaliza as responsabilidades, isso também traz para nós um peso ainda maior na hora de empreender. Nossa, fantástico isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luciana, sobre até a questão da inovação que a gente falou, porque existe sim esse imaginário equivocado sobre o que é inovação, e na verdade inovação é você fazer de uma forma diferente algo que você já sabe, para ter mais resultado, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, até para as mulheres entenderem, você não precisa de máquina nova para inovar, você não precisa de um celular power, você não precisa de nada disso. Não, exatamente. A gente tenta levar essa cultura de inovação para as mulheres, o que é muito difícil, porque está atrelado essa questão da tecnologia, de eu ter que criar algo totalmente novo dentro do mercado, e a gente mostra que não, muitas vezes na forma de atender o cliente você está inovando dentro do seu negócio. E o que a gente vê hoje em dia é essas mulheres que realmente elas têm uma autoconfiança ainda a ser trabalhada também. Elas às vezes realizam uma atividade empreendedora, mas elas não se veem como empresárias, como empreendedoras. Então existe todo esse trabalho, além de tudo esse trabalho, e na questão da inovação é mostrar para elas que basta realizar algo de forma diferente dentro dos seus próprios negócios. Então, a pandemia veio com essa problemática delas terem que se reinventar de uma hora para outra. Então, agora eu vou ter que assumir o meu papel como empreendedora, vou ter que aparecer nas redes sociais, eu vou ter que realizar um corpo a corpo maior com o meu cliente dentro do digital, o que também aí entra a questão, puxa vida, vou me expor. Não, eu gosto de fazer aqui, eu gosto de estar nos bastidores, realizar o meu trabalho, eu não quero aparecer, ninguém precisa saber. E ela tomar esse papel também agora de inovar dentro do negócio, dentro do digital, Sim. foi um grande desafio. Inclusive a gente teve parceria junto ao Sebrae com diversos cursos, trilhas e muita coisa para levar essa informação para a mulher. Gente, mas eu acho lindo, sabe por quê? Eu fiz um trabalho com um pessoal que era de empreendedorismo, com mulheres assim, de empreendedorismo mais simples, tal, de bolo, costura, tal. E a gente estava orientando elas, estimulando a fazer vídeos. Então, meu trabalho era treiná-las, tal. Não treinar coisa nenhuma. Eu botava as mulheres para falar, minha filha, seja você mesma, o que você faz? O que você ia falar para mim sobre o seu produto? Como é que você ia vender ele para mim? Você tem que me convencer que o que você faz é muito bom. Vocês não têm ideia, as mulheres saíram daquela condição de timidez, de baixa estima e tal, e pá. É isso! É se apropriar da história. Acho que a Lua falou alguma coisa muito interessante de você trazer as tuas habilidades, teus dons, a tua raiz para dentro do teu negócio. Isso que faz o olho brilhar e a conexão, a integração, a interação com o cliente, com o outro é muito maior. Eles são capazes de entender o porquê que você está realizando aquilo. Exato. Então, é a boleira que ficou 30 e poucos anos ali realizando, servindo seus bolos para um público muito reduzido e que agora quer ganhar o mundo, que pode ganhar o mundo, né? Então, trazer essa história, trazer essa raiz de todas, essa autenticidade, o DNA verdadeiro, a essência da empreendedora é fundamental. Diana, a Lua comentou algo aqui, eu vou perguntar para você primeiro e depois ela complementa com um pouco de realidade, né, do que ela vê lá na ponta, que é a dificuldade também dessas empreendedoras. Por exemplo, às vezes faz um curso, fica ali 3 meses, faz o curso, aprende toda a parte teórica e depois chega lá na sua casa, chega lá na sua lojinha e não sabe colocar muito em prática a questão da gestão financeira, se tem estoque ou não, se precisa fazer ou não, precificar o seu produto. Isso tem muito a ver com um esforço muito grande que o Sebrae faz, não é verdade? De preparar justamente para isso, né?
Isso, nós temos já faz muitos anos que o Sebrae trabalha com empreendedorismo feminino, e assim, uma coisa que, quando a gente fala em conteúdo técnico, eu gostaria só de frisar uma situação aqui, ó. Conteúdo técnico não é diferente o homem aprender ou a mulher aprender. A gente ensina matemática, 2 mais 2 vai ser 4, independente de gênero, É né? verdade. O que acontece é assim, ó, quando a gente tenta capacitar alguém, encontra bloqueios, a gente se depara com as famosas crenças limitantes. Então, a gente oferece condições, oferece conteúdo, oferece cursos, mas nós encontramos uma barreira que são os não que as nossas empreendedoras ouviram durante a vida toda. Não é coisa de mulher, você não vai dar conta, não te meta que isso não é contigo. E isso, às vezes, a gente internaliza de tal maneira que acaba virando uma boa justificativa, digamos assim, uma boa muleta para não fazer, né? Então, assim, hoje existem até estudos que isso acaba sendo considerado até uma síndrome. A Rafa Brites, uma autora, aí, escreveu um livro chamado Síndrome da Impostora, Sim. que traz muito claro isso, assim, ó, o quanto eu não acredito no meu potencial. As outras pessoas veem em mim um potencial fantástico, a família lá via lá na Dona Maria um potencial maravilhoso dos bolos, acreditava no potencial dela, mas os tantos nãos que a vida lhe deu fazia com que ela não acreditasse nesse potencial. E aí tudo se torna dificuldade. Então hoje o Sebrae trabalha muito mais do conteúdo técnico na linha de empreendedorismo feminino, trabalhar questões comportamentais. Maravilhoso. Essa questão que a Lua falou do empoderamento, do acreditar que você é capaz, que você dá conta, e ofertas de capacitações, ofertas de ajuda, existem muitas entidades. Existem muitas maneiras. Hoje você entra na internet, existem cursos gratuitos em qualquer rede, em qualquer lugar para você fazer. É mais a vontade de tirar essas amarras, né, que estão na tua cabeça, na cabeça de cada empreendedor aí, dizendo que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não dá conta. A gente sabe que dá conta. Na pandemia, quem que assumiu toda a jornada tripla, né? Não dupla, porque era a família, era o negócio, era a educação dos filhos, era o cuidado com os pais idosos. Então, às vezes, era a jornada tripla. Foi a mulher. E reduziu sim, mas ainda assim se deu conta disso. Então, se ela tem esse poder de fazer tudo isso, por que ela não pode empreender? Por que ela não dá conta? Você tem casos... só limpar esse... Uhum. Oi, Desculpa, Diana Lu. Eu estou aqui porque é muito legal ouvir vocês falando. Eu já fico querendo saber de casos, mulheres que chegaram lá assim, meio cabisbaixa e tal. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, e saíram bombando. Eu vou contar dois casos rápidos para você de duas mulheres que estão muito próximas dessa conversa aqui, né? A primeira tinha essa questão da internalização, né, do que uma mulher pode e do que uma mulher não pode fazer, né? E aí, entre a lista de coisas que essa mulher não dava conta de fazer, era a questão de dirigir. Não, você nunca vai conseguir dirigir, você não aprendeu nem a andar de bicicleta. Então, nas minhas primeiras 6 aulas de direção, que eu ainda estou fazendo, eu perdi metade dos 50 minutos de aula chorando, porque eu não tinha condições de virar a chave do carro. Então, trabalhar com empreendedorismo e trabalhar com empoderamento de mulheres também traz desafios que são pessoais. Porque todos nós temos as nossas limitações e as nossas criptonitas. E estar fadado a acreditar que você não pode algo é muito comum. Então, quando a Diana Lu falou assim, aquela família reconhecia a potencialidade para os bolos da Maria. Ela reconhecia a potencialidade dos bolos, mas em nenhum momento ela queria que a Maria reconhecesse. Porque se você oportuniza uma mulher a voar, ela voa. Porque nós somos instintivamente, nós somos instintivamente movidas à segurança. Nós somos movidas à segurança. Tanto que, biologicamente falando, quando o grau de estresse de um homem aumenta, sobe a adrenalina. O nosso aumenta o hormônio do medo. Então, se você ficou nervosa, você vai ter hormônios que te travam, que te contraem. E um homem ficou nervoso, ele vai atacar.
isso se reflete em muitas coisas nas relações humanas. Então, a gente sabe que essa é uma questão socioemocional, né? Ela é emocional, mas ela perpassa um viés social, onde a mulher ela tem que saber os lugares onde ela pode estar para aquela sociedade. Você tem que ser uma exímia organizadora da sua casa, porque o dia que você tiver um marido, você tem que saber como fazer. Né? Mas quando a gente pensa em toda essa lógica, né, em toda essa cadeia de aspectos, é muito importante que a gente se lembre, né, que a gente pode ser boa para nós mesmas. Né? Isso é a chave. Isso é a chave. Essa é a primeira história. Eu falei que era muito próxima porque se tratava de mim. Aí eu cheguei aqui, né? A Andréia me recebeu aqui e falou: olha, eu vou te levar lá para se maquiar. Eu nunca tinha feito uma maquiagem. Assim, com maquiagem, um profissional sentar na cadeira e um profissional me Te maquiar. Uhum. E aí eu comentei isso com a maquiadora e ela falou: nossa, mas você tá ótima, tal. E aquele jogo de tentar fazer você se sentir à vontade com aquela situação que é nova para você. E aí, quando ela terminou, ela disse: quando foi a última vez que você se sentiu poderosa? Eu falei: pronto, vou estragar a maquiagem agora, porque eu vou começar a chorar. Porque esse tipo de pergunta deveria ter uma resposta instantânea para dar. Sim. E eu precisei de mais uns 5 minutos para conseguir recobrar qual foi a última vez que eu me senti poderosa. Sim. E aí eu lembrei e disse para ela: foi em 2018. Então, olha, a gente está em 2021, quase 2022. E antes dessa maquiagem, a última vez que eu me senti poderosa foi em 2018. E ainda assim eu trabalho com empoderamento feminino para modelos de negócio. Isso é muito sério, porque a gente discute muito esses assuntos e tendemos a achar que já estamos prontas, que a gente já conhece tudo, e na verdade nós não sabemos. E tem um universo muito grande agora de mulheres que perderam seus empregos, que foram acostumadas a vida toda a ter um trabalho formal. E agora tem esse grande desafio, porque também os espaços no mercado estão escassos e a tendência é que fique cada vez mais, a tendência é que a gente tenha cada vez mais trabalhar por projetos autônomos e tal. O que nós poderíamos falar para essa mulher que esteja nos ouvindo agora e que está pensando, poxa vida, é o empreendedorismo de necessidade, eu diria. Todos são, mas assim, quando você quase não vê outra possibilidade, o que fazer? Primeiro, a questão educacional. A gente estava conversando antes, a Lua estava falando dessas questões mínimas, básicas, de gerir um negócio, de fazer a gestão do negócio, como é difícil, ainda mais ela sozinha. Sim, quando você está sozinha, você não pode esperar o negócio crescer para você ter onde se sustentar. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que voar e consertar o motor com ele no alto. Não tem outro jeito. Exato. E a questão do apoio também, Mira. Né? Então, essas instituições hoje, tanto a da Lu, a Câmara da Mulher e tantas outras, o próprio Sebrae, que está aí há anos, né? A gente também, dentro da Câmara, a grande maioria é MEI, é micro, é pequena empresa. Então, elas precisam ter esse sentimento também do pertencimento, que elas não estão sozinhas no mundo sofrendo aquela dor. Não, existe aí dezenas de mulheres com as mesmas dores, as dores da dificuldade, a dor da rotina, de conseguir conciliar toda a nossa agenda, a nossa tripla rotina, a criança dentro de casa, os pais, enfim, ainda mais nesse momento. Então, você entrar para uma instituição, entrar para um grupo, para um movimento em que você consiga se enxergar lá, eu acredito que já é um primeiro passo. Um primeiro passo para ela ter referências, para ela ter ali pessoas que têm as mesmas dores, elas conseguirem trocar experiências e sentirem que elas não estão sozinhas. Tá. Diana Lu, uma última fala sua, então a gente já está quase chegando ao final, e eu gosto de chamar a atenção para um outro aspecto, gente, porque nós não podemos olhar para a mulher também como uma coitada que precisa sempre de ajuda. Eu sempre gosto de dizer que nós precisamos também
nos jogar. A gente precisa tomar a iniciativa. A gente tem que buscar as outras pessoas, buscar os cursos, buscar as possibilidades. Não ficar esperando que alguém venha, bata na sua porta. Oi, aqui, ó, eu sou do Sebrae, eu vim te ajudar. Isso acontece também, porque eu sei de Ana Lu, mas ela pode ir antes e se agarre às pessoas que você conhece, vá tomar café, peça para ir na casa, as pessoas que podem te ajudar, que têm conhecimento em alguma área onde você quer entrar, sabe? É esse movimento que eu acho que ele é muito mais interno, né? O que você diria de Ana Lu? Eu vou citar 2 frases aqui, eu não sei o autor, então me perdoem, mas assim, são frases que eu uso nas minhas palestras e que eu acho assim, que é o que me justifica eu acreditar no poder da mulher. A primeira diz o seguinte: o que não te desafia não te transforma. Então, se a vida está tranquila, alguma coisa está errada. Você tá vivendo a mesmice. Não deixes a vida te levar nessa mesmice. Não deixe a vida te levar. Tome as rédeas. Você, como empreendedora, tem potencial. Tem muitas entidades, tem muitas pessoas do bem dispostas a ajudar. Então, assuma essa liderança, esse propósito na sua vida e corre atrás. Em algum lugar você vai encontrar alguém para te apoiar. E a segunda frase, que eu também não sei o autor, mas que eu acho muito significativo, é a seguinte: existem mulheres fortes, existem mulheres que ainda não descobriram a sua força, o tamanho da sua força, e quando descobrirem, o mundo será pequeno. Então, empreendedoras paranaenses, acreditem no seu potencial, acreditem que vocês são capazes, não deem ouvidos aos nãos, às críticas, e sim aos elogios. Acredite mais em você, se olhe no espelho toda manhã e saiba que dentro de você existe uma mulher maravilhosa, uma guerreira que consegue mudar o mundo. Muito Esse é bom. meu recado para as nossas empreendedoras. Lua. Eu acho que tem algumas considerações que eu não posso deixar de fazer, né? Muitas pessoas conheceram a CUFA, Central Única das Favelas, apesar da gente já ter mais de 2 décadas de existência, através dos movimentos que foram realizados durante essa pandemia, né? E eu costumo dizer que a desigualdade, ela sempre esteve aí, e a pandemia só desvelou, só abriu as cortinas e fez com que as pessoas descobrissem a proporção que ela tem, né? E uma coisa que é muito importante da gente ressaltar, que o trabalho que a CUFA realizou, ele foi voltado, e a campanha de pandemia tinha o nome de Mães da Favela. E várias ações foram realizadas dentro desse processo de apoio durante a pandemia ao Mães da Favela. E um deles, né, que a Lu citou, que era essa questão do inovar e de utilizar outros mecanismos para alcançar o seu cliente, que é a questão das mídias sociais, tal. O Alô Social foi uma inovação que a CUFA encontrou. Que bacana. Né? E ela distribuiu, né, milhões, não foram dezenas, foram milhões de chip de celular pelo Brasil, dando acesso à internet para essas mulheres utilizarem as redes sociais e divulgar os seus produtos e serviços. Além de também facilitar, que a gente sabe que um dos desafios foi a escola remota, né? Que os filhos tivessem acesso a conteúdos e explicações do material escolar. Esse detalhe é muito importante porque, nesse ponto, né, em que a Lu coloca de que a gente pode buscar outros caminhos, né, e fazer vídeos e apresentar os seus produtos, vender seu peixe, ter esse respaldo, nem sempre ele necessariamente vem em forma de crédito, né? Às vezes, você criar novos mecanismos também podem ser inovações que impulsionem. Existem realmente muitas instituições. Infelizmente, a gente tem um contexto de realidade que sabemos que é muito importante que as mulheres tenham iniciativa, mas o acesso a determinadas informações ainda é bem limitado para as mulheres da ponte para cá. Então, se eu não contar para elas que o Sebrae existe, que tem um programa dentro do Sebrae que chama Sebrae Delas, certamente elas não vão saber. É verdade. Porque se eu perguntar para muitas mulheres
dentro da minha localidade, muitas coisas de informação às quais eu já tive acesso, elas não vão ter. A semana passada foi a Semana da Favela. Dia 4 de novembro foi comemorado o Dia da Favela. E nós fizemos ações no Brasil inteiro. Lá em Londrina, a gente fez ação numa localidade que eu falo que é uma favela muito peculiar, que é a favela São Jorge Aparecidinha. Por quê? Porque ela é uma favela que já foi urbanizada, né? Então, tecnicamente, ela se tornou um bairro, porque ela recebeu asfalto, luz, né, iluminação pública, e aquelas casas já começaram gradualmente a ser legalizadas. Contudo, para a Unesco, ela ainda é um bolsão de pobreza, né? E ela tem um modelo que o IBGE gosta de chamar, o que a gente chama de favela, né? O IBGE chama de habitação subnormal. Essas aglomerações ou habitações subnormais são as ocupações, as áreas de invasão, como outros chamam, né? E os barracos estão lá. Então, é uma favela que brotou uma favela dentro. E nós fizemos essa Semana da Favela lá e levamos muitas atividades de empreendedorismo, e os modelos não eram voltados para o que aqueles empreendedores técnicos tinham para oferecer. A gente pegou alguns empreendedores que estavam no início do seu negócio e precisavam aperfeiçoar algumas questões, e levamos profissionais para ir lá e falar para ele como ele faz para precificar o produto dele, como ele aborda o cliente dele, para dar o tal do pulo do gato. Então, você empoderar as pessoas com o que elas sabem, com os saberes, com as suas ancestralidades, esse é o nosso modelo de inovação social. E aí, o evento levou atividades culturais. No dia de ontem, a gente teve das 8 da manhã até o fim da tarde, atividades culturais, artísticas. E a gente levou uma professora de pilates, uma professora de yoga para a favela. E quando você chega e fala para as pessoas, olha, vai ter um aulão de yoga coletivo, as pessoas não aparecem porque elas não sabem o que é. Como assim, yoga? Aí você vai tentar explicar e às vezes, quando você começa a tentar explicar de uma maneira técnica, a pessoa fala assim, é alongamento de rico. Porque isso não nos é permitido. Não faz parte, falar né? sobre saúde mental de pobre não é possível, porque o pobre ele não pode parar para sofrer. É frescura. Ele precisa trabalhar, ele precisa comer amanhã. Falar sobre a saúde física de alguém sem ser tomando psicotrópico é impossível. Tem que ser remédio que o SUS distribui, porque a gente não tem acesso a pilates, yoga, né? Terapias de hidroginástica, através da rede pública de serviços. Então, quando você não tem acesso, você fica mais limitado. E saber sobre programas como esse, eu já até comentei com a Lu aqui no comecinho, falei, quero seu contato. Eu quero contato da Diana Lu, eu quero contato de todo mundo, porque eu vou convidar vocês a fazer uma imersão no nosso mundo, para que a gente possa construir mais juntas. Porque eu acredito que vocês têm muito para me ensinar. Certeza. Né? Vocês têm tanta coisa para me ensinar e eu quero muito aprender, porque eu acho que o meu papel é de multiplicadora. E se eu posso ser essa multiplicadora, eu não abro mão disso, meninas. Fantástico, Vamos Lua. trocar Vamos nos unir, contatos. com certeza. Olha, gente, Muito obrigada até para pelo- fechar, assim, a gente precisa deixar bem claro que existem vários e vários programas, né? O programa Sebrae Mulher de Negócios, que a gente citou, delas, que também é um programa de aceleração de projetos, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. Então, assim, a grande questão é, não fique fechada na sua casa, saia e busque ajuda. Fale com as amigas, de repente uma conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. É lá que você vai se achar. E depois... Conexões. E aí depois você já se vê num grupo e a porta começa a abrir e você começa a descobrir seu potencial. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Lua. Obrigada, Lua. Muito Obrigada. Agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Muito bom. Até uma próxima oportunidade. Também adorei. Até mais. Até. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.